Rabino Leibu Groner, um dos secretários do Rebbe, que faleceu na véspera de Pesach. Foi ele mesmo que contou. A gente viu um vídeo de uma ocasião que ele estava em Los Angeles. Isso, a questão de talvez 10 anos, não, 2 anos atrás. Não tanto tempo atrás, alguns anos atrás. Leibu Groner estava em Los Angeles e ele contou que na função de secretário do Rebbe, ele e Rav Binyamin Klein, outro secretário do Rebbe, Rav Sholem também, enfim, Rav Krinsky, enfim, todos eles ficavam na secretaria, numa sala que fica à direita de quem entra no Seven Center. Se você entrar na parte de cima do Seven Center, na sinagoga pequena, você vai encontrar à direita, você entra pela porta principal, à sua direita fica o escritório dos secretários do Rebbe, atendendo o telefone, atendendo as pessoas, tinha um balcão, as pessoas ficavam ali, muitos davam as cartas, muitos faziam pedidos, ou conselhos, ou brachot, enfim. E à esquerda, você tem uma outra sala, uma outra porta, que costumava ficar fechada, que é a porta que dá para o Gan Eden Tarton, que era a antessala onde o Rebbe ficava trabalhando. E aí depois tem a sala do próprio Rebbe. Muito bem. Um senhor apareceu na Maskirut, na secretaria do Rebbe, e ele era um homem de negócios, e ele veio para o Rabino Leibu Groner e pediu para ele, por favor, eu queria fazer uma pergunta, eu queria um conselho do Rebbe a respeito de uma coisa muito importante, uma coisa muito, muito urgente que eu tenho que resolver nos meus business, meus negócios. Rav Leibu Groner conhecia esse senhor porque muitos anos antes, na época em que ainda vivia o Lubavitch Rebbe anterior, este homem costumava vir e conversar, enfim, falar com o Rebbe durante muito tempo. Eu não sei o que eles falavam, mas ele vinha com alguma frequência e falava com o Rebbe. Então, o Leibu Groner já conhecia esse homem. Ele bateu na porta, saiu do escritório, da Maskirut, atravessou o corredor, foi até a sala do Rebbe, bateu na porta, o Rebbe deixou entrar. Quando ele entrou, ele encontrou o Rebbe com uma carta na mão. O Rebbe estava lendo uma carta para dar a resposta. Rav Leibu Groner se virou para o Rebbe e disse, me ligou, estava aqui fulano de tal, e fulano de tal me disse que ele tem um problema, tem uma coisa para resolver nos seus business que é muito urgente, e ele queria ouvir o conselho do Rebbe, o que o Rebbe diz para fazer ou para não fazer, em relação ao business. Quando o Rebbe ouviu isso, ele pegou a carta, botou na mesa e disse, este homem esteve comigo anos e anos e falou sobre muitas coisas. E ele nunca me pediu conselho nenhum para os seus negócios. Eu só vou aconselhar ou dar alguma ideia para esse homem se eu tiver certeza que ele vai cumprir o que eu vou falar. Se não, é melhor eu não falar. Porque se eu der o conselho e ele não fizer o que eu estou pedindo, o que eu estou falando, não vai ser bom. Então, prefiro nem falar. Aí Rav Leibu Groner falou,
como é que eu vou saber se ele vai obedecer ou não? Ele falou, você vai saber. Quando você tiver certeza que ele vai cumprir exatamente aquilo que eu falar para ele fazer, aí eu vou lhe dar o conselho. Tudo bem. O Rebbe Groner saiu da sala do Rebbe, voltou para Maskirut, voltou para o escritório. E lá no escritório, ele ligou para esse homem. E ele disse para ele o seguinte, você sabe que Hassidim sempre contam histórias. Então eu quero te contar uma história. História? História. Tudo bem. Em 1930, o Rebbe de Lubavitch fez uma visita na cidade de Chicago. Ficou alguns dias, 10 dias, não sei quantos dias. E essa visita foi muito impressionante. Mais de 40 pessoas fizeram tshuvá, se tornaram Hassidim. Enfim, criou-se uma comunidade em Chicago, graças a essa visita do Rebbe. Muitas pessoas falaram com o Rebbe. Enfim, o Rebbe anterior, sogro do Rebbe. Isso em 1930. Tudo bem? Em 1946, 16 anos depois, o Rebbe anterior resolveu fundar uma yeshiva em Chicago. Yeshiva. Bem. E para essa yeshiva, porque já tinha uma pequena comunidade de Hassidim lá em Chicago, o Rebbe mandou 5 rapazes, 16, 15, 16 anos, da yeshiva de Nova York, para eles irem lá para Chicago para ajudar a yeshiva a ter mais sucesso. E um desses 5 rapazes que foram enviados para Chicago foi justamente o Rav Leibo Groner, que depois se tornou um dos secretários do Rebbe. E ele disse que o Rosh Yeshiva, eu não me lembro agora quem era Hershberg, e o Mashpia era o Mashpia lá da Yeshiva, era o Weinberg, enfim, era uma Yeshiva muito especial. E essa Yeshiva, em Chicago, começou a funcionar. O Rav Leibo Groner era um dos rapazes que estava lá, enfim. E um belo dia, eles recebem um telefonema do secretário do Rebbe anterior, que depois também se tornou secretário do Rebbe, Rav Chodakov. O Rav Chodakov mandou avisar na yeshiva que o Rebbe anterior, ele instruiu que na yeshiva Chabad Lubavitch de Chicago, 2 vezes por semana, eles tinham que ter uma aula de Nach, uma aula sobre os profetas da Torá. Lendo o texto dos profetas. E um dos professores, um dos melamdim da Yeshiva, era uma dessas pessoas que estava em 1930, quando o Rebbe anterior esteve em Chicago, e ele ficou muito feliz, porque ele era Baqui, ele sabia o Tanakh e os comentários, sabia tudo. E ele ficou muito feliz. Se o Rebbe anterior quer que ensina Nach, eu vou ensinar. O Rav Weinberg, os rabinos da Yeshiva, ofereceram para ele, não, peraí, o Rebbe falou para dar aula 2 vezes por semana, é 1h30 cada aula, e assim foi. Segunda e quinta, das 3h30 até as 5, eles tinham uma aula de Tanakh, de Nach, enfim. Mas esse homem, esse Melamed, ele disse, eu não vou aceitar pagamento nenhum por essa aula. Imagina, o Rebbe anterior falou que é para dar essa aula, eu vou dar com prazer, eu não quero nem pagamento. Contrário, faço questão de dar aula. Tudo bem.
E assim foi. Segunda-feira, veio o homem, veio esse Melamed, começou a dar aula para eles, e ele pegou um dos livros dos profetas pequenos, Neviim, Ktanim, Hosheia. E ele ensinou, durante 1h30, 2 psukim, 2 frases, 2 versículos. E o Rav Leib Groner conta que enquanto ele ensinava esses 2 versículos, com todos os comentários do Tanakh, todos os comentários, enfim, as paredes tremiam. Ou seja, o homem estava tão animado, tão empolgado, falava isso com tanta emoção, com tanto amor que ele tinha pelo Nar, que realmente os alunos estavam ali. Mas foi 1h30 com todos os comentários do Tanakh para 2 psukim, apenas 2 frases de Hosheia. Quinta-feira, tinha a segunda aula. Para aqueles que já estudaram em alguma yeshiva, e até mesmo em escola também isso acontece, os rapazes, depois de meia hora intensa, com todos os comentários do Nar, no livro de Hosheia, os rapazes se viraram para esse Melamed, para esse professor, e disseram para ele o seguinte: o senhor teve o privilégio de estar aqui em 1930, quando o Rebbe anterior visitou Chicago e fez uma revolução em Chicago. O senhor podia contar para a gente algumas coisas que o senhor lembra, que o senhor viu? E ele contou. Tudo bem. Na próxima segunda-feira, 3h30, horário, acho que 3h30, horário que ele tinha que dar a sua aula de Nar, ele entra na aula, ele se vira para os alunos, ele diz para eles o seguinte: eu vou contar para vocês uma história que eu presenciei quando o Rebbe anterior esteve aqui em Chicago, como vocês me pediram na aula anterior. Mas só com uma condição: de que vocês vão lembrar dessa história pelo resto da sua vida. Leib Groner conta que ele era um rapaz de 16 anos. Falou, lembrar para o resto da minha vida me parece uma coisa um pouco pretensiosa, um pouco difícil para um rapaz. L'chaim, l'chaim, l'refua shleima, avur Feivel Avram ben Rachel. L'chaim, l'chaim. E aí, eles queriam ouvir a história, óbvio, mas acharam a cobrança um pouco forte. Mas, em questão de instantes, os alunos se animaram e falaram: sim, sim, a gente vai lembrar essa história para o resto da vida, não se preocupe. Conta. Tá bom? Então, esse Melamed contou para eles o seguinte: quando eles estavam com o Rebbe anterior, tinha um rapaz jovem, talvez 30 anos, que queria fazer aliá. Naquela época, 1930, Israel estava sob o domínio britânico. Os ingleses tinham feito um monte de problemas para os Yehudim, enfim, estavam apoiando os árabes, não estava fácil. E a viagem de navio dos Estados Unidos para Israel também não era uma coisa tão simples. Não era uma coisa tão normal como hoje em dia essas viagens. Mas o rapaz queria ir para Israel, queria ajudar as coisas que estavam acontecendo lá, enfim, queria ir para Israel. O pai desse rapaz, sabendo que o Rebbe anterior estava lá em Chicago, ele falou: poxa, o Rebbe está aqui
pelo menos vamos pedir uma brachá para o Rebbe fazer a viagem, ou perguntar para o Rebbe se é aconselhável ou não. E o rapaz ficou todo nervoso. Como assim? Eu já sei o que o Rebbe vai falar. O Rebbe vai dizer que não quer. Eles não gostam, não sei. O Rebbe não vai querer que eu vá. Mas eu vou. Eu decidi que eu vou e eu vou. Eu não quero saber de brachá, não quero perguntar para ninguém. Mas o pai estava muito preocupado. Não era uma coisa simples. E o pai resolveu que ele ia consultar o Rebbe anterior. Ele teve a oportunidade de entrar numa yechidut, uma audiência particular, e ele contou para o Rebbe anterior que o filho dele estava indo para Israel, enfim. E o Rebbe anterior disse para ele: diga para o seu filho para não ir agora. Agora não. Tudo bem. O pai voltou, disse para o rapaz: eu tive a oportunidade de falar com o Lubavitch Rebbe, no caso era o Rebbe anterior, o sogro do Rebbe. O Rebbe não disse que ele é contra, não disse que é a favor, ele só disse: não vai agora, mas daqui a pouco, depois, pode ser que sim. O rapaz ficou muito nervoso. Eu já lhe disse que não era para perguntar, eu já decidi que eu vou, e não queria saber o que o Rebbe falava ou não falava, eu vou, já está decidido. Tudo bem. Alguns dias depois, o rapaz embarcou junto com 275 pessoas. E essas 275 pessoas, e esse rapaz, 3 dias depois que o barco saiu do porto para Israel, 3, 4 dias depois, o barco afundou. Todos os que estavam no barco, infelizmente, faleceram. O pai desse rapaz ficou de shiva. E quando acabou o shiva, ele veio procurar o Rebbe anterior. E ele contou para o Rebbe anterior o que aconteceu. E ele falou: eu tenho uma pergunta muito forte para lhe fazer. Rebbe, se o senhor sabia que essa tragédia ia acontecer, que o senhor já tinha aconselhado meu filho a não ir, por que o senhor não aconselhou todas aquelas 275 pessoas que estavam no barco para não embarcar? Poderia ter salvo 275 vidas. O Rebbe anterior respondeu para ele: nem tudo o que a gente responde aqui, a gente entende. Muito do que se fala aqui, na verdade, é apenas o que falaram lá de cima para a gente falar aqui embaixo. Saiba que eu não sabia de tragédia nenhuma. Eu simplesmente falei aquilo que me falaram para falar. Nem sempre se sabe por quê, mas foi isso que me falaram para falar, foi isso que eu falei. Mas saiba que uma vez que foi falado o que tem que fazer, é importante que se faça. Porque se Chas v'Shalom não fizer, etc. Isso, esse Melamed, esse professor,
contou para o Leib Groner, quando ele era shaliach, o emissário do Rebbe anterior, um dos rapazes que foram enviados para iniciar a yeshiva em Chicago. E essa é a história que Rav Leib Groner contou para esse homem de negócios que veio consultar o Rebbe e que o Rebbe não queria atender enquanto não tivesse certeza que ele ia cumprir o que o Rebbe falou. Bem, este homem ouviu Rav Leib Groner e ele era uma pessoa inteligente. Então ele disse: Leib, eu já sei o que você quer de mim. Você quer que eu te garanto que eu vou cumprir o que o Rebbe falou. O que o Rebbe falar, porque o Rebbe ainda não tinha nem aconselhado, nem ouvido, nem quis saber o que o homem estava precisando. Pode ficar tranquilo, eu já entendi o recado, eu vou fazer tudo que o Rebbe falou, do jeito que o Rebbe falou para fazer. Tudo bem. Aí o Rav Leib Groner saiu do escritório, atravessou o corredor, entrou novamente na sala do Rebbe, bateu na porta, entrou na sala do Rebbe. E aí ele disse para o Rebbe, aí o Rebbe, olhou para ele e perguntou, então, ele vai cumprir? Aí o Rav Leib Groner disse, sim, o homem me disse que tudo que o senhor falar, ele vai fazer. Aí o Rebbe perguntou, e como é que você tem certeza disso? O Leib Groner falou para o Rebbe toda a história, contou para o Rebbe toda a história que ele tinha contado do Rebbe anterior, daquele rapaz, enfim. E o Rebbe sorriu, muito feliz, se virou para o Leib Groner e falou, agora eu estou em dívida contigo. Você me contou uma história do Rebbe anterior que eu nunca tinha ouvido. Muito bem. Qual é o problema do homem? Ele disse que tinha um problema no business, muito urgente, que tinha que resolver. Não, qual é o problema? Rav Leib Groner contou para ele qual era o problema. E o Rebbe disse o que ele tinha que fazer. Muito bem. Rav Leib Groner saiu da sala do Rebbe, atravessou o corredor, voltou para Maskirut, voltou para o escritório, pegou o telefone e ligou para esse homem. E disse para ele, olha, eu falei para o Rebbe o seu problema, a sua dúvida, conselho que você estava pedindo. O Rebbe disse para fazer tal e tal coisa. Do outro lado da linha, silêncio. E ele perguntou, você está me ouvindo? Ele perguntou, você está me ouvindo? Aí o homem falou, sim, sim. E desligou. Bom, tá bom. Passam 6 meses. 6 meses depois, 1 da manhã, esse homem liga para a secretaria do Rebbe, da Maskirut. 1 da manhã, o Leib Groner está lá. Os horários lá no 770 sempre foram um pouco além do normal. E aí, então, o Leib Groner atende o telefone. O homem, esse mesmo businessman, está na linha. Ele diz, Rav Leib, muito obrigado. Quero lhe agradecer. Isso 6 meses depois. O Rav Leib Groner falou, agradecer o quê? Falou, aquilo que você me falou. Aí o Leib Groner falou, você tem que agradecer o Rebbe. Quem te deu o conselho não fui eu. Quem te deu o conselho foi o Rebbe. Não, não, não. Eu estou ligando para agradecer a você. Porque porque você insistiu que eu tenho que obedecer o que o Rebbe disse.
O homem não sabia que o Rebbe tinha pedido isso. Mas foi o Leib Groner que convenceu ele, então tudo bem. Falou, eu te agradeço que você me contou aquela história inteira do rapaz que queria ir para Israel e que o Rebbe falou para não ir, o Rebbe anterior, enfim, e que o Rebbe falou que tem que seguir, não pode. Você já saiu, o Rebbe falou o que fazer, então tem que seguir o que o Rebbe está falando. E aí ele falou, saiba que eu tenho, ele tinha, na ocasião em que ele veio perguntar para o Rebbe, isso foi na década de 50, 60, talvez. Não, perdão, isso foi em 71, anos 70, 71. Nessa época, esse homem de negócios tinha um patrimônio que naquela época era, ele tinha 5 milhões de dólares. Assim ele conta. E o conselho que o Rebbe deu para ele sobre o que fazer com os business, ele tinha certeza que ele ia perder os 5 milhões. Em outras palavras, ele estava muito, muito, muito incrédulo, muito cético sobre o conselho do Rebbe. Ou seja, aquilo que o Rebbe falou não tinha lógica nenhuma, não fazia sentido nenhum. Mas o Leib Groner contou para ele a história de que se o Rebbe já falou, se você está consultando o Rebbe já disse o que fazer, tem que seguir. Senão, Chas v'Sholom. E ele ficou com medo do Chas v'Sholom, do medo do Hulei. Então, ele fez. Ele está ligando agora para o Leib Groner para dizer que, graças à insistência do Leib Groner, graças ao fato de ele contar aquela historinha e convencer ele que se eu entendo ou não, não importa, é assim que falaram lá em cima, é assim que tem que fazer aqui, ele fez. Ele fez exatamente aquilo que o Rebbe falou para ele fazer. E ele disse para o Leib Groner, e hoje meu patrimônio é de 10 milhões de dólares, não 5. Ou seja, em 6 meses ele dobrou. Em vez de ele perder tudo que ele achava que tinha, que ia perder, ele dobrou. Então tem que saber, óbvio, que se o Rebbe fala, tem que fazer.